Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de outubro de 2011, quarta-feira. O verbete é o de número 2096. Tem 4 páginas, 43 logias e 18 máximos. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é neo-solução. A especialidade é a problematicologia. Definição: a neo-solução é a neo-resolução, neo-opção ou nova alternativa refletida, madura e acertada, capaz de substituir vantajosamente, com eficácia, a solução usual, natural, seja trivial ou de alta relevância, na vida diuturna, quanto a determinado problema ou questão. A diretriz da solução evolutiva, os perigos dos achismos e mateologias, as aquisições intelectuais racionais, a solução não violenta dos conflitos, o conscienciograma como sendo um manual de soluções, o autocritério de apreciação teática dos fatos e para fatos. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 11 categorias de neo-soluções, sendo a primeira a maior e a segunda a menor. Na tabelologia, nós temos 12 neo-soluções básicas para questões diuturnas na vida intra e extrafísica da consciência lúcida. É uma tabela, com 12 itens cada um. Na remissiologia, dos 15 itens, destacamos a autorresolução derradeira, binômio problema-solução, resolução prioritária, solução lógica e solução parapsíquica. Frase enfática: o emprego de neo-soluções evidencia a flexibilidade inventiva da consciência lúcida por meio da técnica do detalhismo, abrindo o caminho da autocosmovisão teática intra e extrafísica. Eu chamo a atenção que aqui tem um erro, tá? É intra e extrafísica. Você emprega os recursos das neo-soluções, as triviais ou as de alta relevância? Agora, questionamento. Tenho 30 anos e sou formada em educação física. Atuo como instrutora de pilates há 6 anos. Estou querendo fazer alguns cursos dentro da área da saúde que existem somente dentro do curso de fisioterapia. E para eu me aprimorar dentro desse ramo de forma mais assistencial, eu precisaria de alguns desses cursos de vida ética terrena, pois lido diretamente com o problema do soma, como dores em geral, patologias. Minhas perguntas e dúvidas são: devo cursar fisioterapia para isso, para atender ao famoso diploma terreno? Até que ponto eu irei utilizar esse ensinamento do extrafísico? Não, eu acho que é importante a pessoa, você ainda está muito moça, todo mundo está vivendo 100 anos, você está com 30, é bom fazer esse curso todo e ir em frente. Quanto mais a pessoa melhorar o currículo, melhor para todo mundo. Do ponto de vista da conscienciologia, o alcance da iluminação, o satori, nirvana, neam, é uma experiência, um evento instantâneo ou é algo contínuo? Aí depende da consciência. O senhor considera que existem níveis de iluminação? Não, nível de iluminação que está querendo aí é evolução. Qual é o seu nível de discernimento? Isso é a sua iluminação, é a sua evolução, é a sua competência evolutiva. A iluminação equivale a alcançar a cosmoconsciência, é uma delas, mas não é isso. O problema é a gente ser consciência livre. É mais sério ainda do que isso. A cosmoconsciência ainda é pequena, perante a consciência livre. A definição de alcançar no parágrafo acima é ter um contato direto e imersivo na cosmoconsciência? Mas não é isso não, é evoluir para chegar até deixar de ressomar aqui e ser uma consciência livre, CL. O que você acha da Madame Blavatsky? Poderia dizer alguma coisa sobre ela?
Olha, eu andei estudando tudo sobre ela. Ela era muito boa em matéria de certos processos parapsíquicos, mas ela fez um erro muito grande, que ela afastou o processo dos fenômenos parapsíquicos do problema da teosofia que ela criou lá. Ela queria só ela que devia de ser parapsíquico, quer dizer, igual os parapsicólogos, que eles não assumem. Agora, não, ela assumia e não queria que os outros assumissem. Isso ela errou redondamente. Outra coisa, ela era muito primitiva, ela fumava charuto. Presta atenção nisso. Como é que é com uma pessoa dessa? Agora, outra coisa que eles falam muito dela é que ela recuperou os textos antigos. Muita gente acha que isso foi plágio, mas eu acho que ela ajudou muita gente. Fez dicionário, escreveu Isis Desvelada, uma série de coisas. Então ela tem seu valor. Como eu faço para eu saber se eu fiz o curso intermissivo e quais são os requisitos mínimos e máximos para fazer a TENEPS? Para fazer a TENEPS tem que ser um projetor consciente? Não, a primeira coisa é o seguinte, você precisa de ver aonde você acessou aí o site, você vai ver como é que faz a pesquisa, um questionário para ver se você fez o curso intermissivo. Lá você vai encontrar também indicações para arranjar o manual da TENEPS, que vai instruir você. Você está acabando de chegar, então é bom ver aí pelo www, etc, tal, site, isso e aquilo. Eu quero chamar a atenção para vocês o primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo, que é a terceira jornada de administração conscienciológica. É de 11 a 13 de novembro, daqui 2 semanas, é em Manaus. Num dia desse aqui de Manaus, nós vamos ter um verbete aqui especial dirigido para eles lá. Eles vão até copiar para distribuir lá no movimento na Amazônia. Então, vocês já ficam sabendo disso. Isso vai ser no dia do início do processo, lá, novembro. Agora, eu quero saber, pode falar. Alô? Volto aqui na primeira página, fatologia, a última fatologia, o conscienciograma como sendo um manual de soluções. Sim. Queria entender mais aí o conscienciograma como uma ferramenta aí para a questão da... O conscienciograma nada mais é do que a avaliação evolutiva da consciência. Isso aí traz as soluções para a pessoa, porque primeiro a pessoa tem que ver o que ela tem, quais as deficiências, as carências, o que ela precisa de identificação do problema primeiro. É lógico, tem que primeiro saber, igual o conscienciograma, ele dá um manual de soluções. Ele tem a parte boa, a parte pior, quando a pessoa está desenvolvendo ainda, tal. Foi feito para isso. É um manual de soluções, do ponto de vista evolutivo, consciencial. É como se alertasse o foco que a pessoa deve atuar, né? Pois é, a primeira coisa tem que saber, né? Primeira coisa, a pessoa tem que conhecer a si mesma. O conscienciograma permite isso. Então é bom a pessoa ser consciencobaia na consciência. É bom ela ser evoluciente lá na consciência terapia. Tudo isso é muito importante. É uma saída para tudo isso aqui. Agora, ó, fazendo a mega análise desse verbete, nós temos aqui neo-solução, neo-resolução, neo-alternativa, neo-opção, neo-saída, neo-determinação, neo-diretriz, neo-perspectiva, neomundividência, neofilia, neotecnologias. Isso tudo leva para aquilo que o povão chama da solucionática e dá a reciclo-pensenidade. Aqui ó, tem 13 itens sobre esse assunto aí, que dá a mega análise do processo. Agora, o problema todo é a reciclo-pensenidade. Está falando aqui, ó, na pensenologia. É a reciclagem, o reciclo pensênio que nós precisamos para melhorar o processo. Agora, a neosolução é terrível, porque é por causa disso aqui que eu falo. É uma alternativa nova, refletida, madura e acertada, que substitui com eficácia. Quer dizer, o negócio é sério, para a pessoa pensar, né? Então, a gente tem que entender aí primeiro essa questão.
O que a pessoa precisa? Qual é o problema dela? Primeiro é saber qual é o problema. A primeira coisa num problema é localizar qual é o problema exato. A extensão dele, a profundidade, o nível que ele aparece, para depois ver como é que eu vou atacar esse problema. Agora, a solução é que interessa. Coisa mais séria é sempre a solução, porque acertar o problema não é tão difícil assim, é a primeira parte, né? O problema é arranjar depois a solucionática, como o povo fala. O que você quer aí, Aline? Aqui na tabela, né, na página 4, a número 12. É o vademecum e a leitura de espera. Vademecum é quando você tem um livro que você pode levar na sua mão, ou um dicionário, ou alguma coisa nesse sentido que dê indicação daquilo que você precisa. Por isso que eu falo que o ideal hoje, um grande vademecum que o povo tem usado, é o laptop, né? Agora hoje tem o iPad, ele também serve de vademecum. O vademecum... Agora a turma da informática não entende o que é vademecum. O vademecum... Vademecum é aquele livro que você leva para todo lado com você, que a instrução orienta você nas coisas. Mas ele pode ser uma agenda ou... Pode ser agenda, pode ser dicionário. Dicionário. Pode ser um manual, pode ser um tratado, depende do que você quer. Tudo que está no laptop. Agora, o que é uma leitura de espera também? Leitura de espera, por exemplo, é um problema. Você está lá numa espera, está perdendo seu tempo. Você pega o vademecum, vai ler, vamos ver alguma coisa, aproveitar o tempo. É um aproveitamento, é um problema. Esperar os outros, nem todo mundo aí tem paciência, mas sempre é problemático, né? Esse negócio de espera não é fácil, não. É brabo. Professor, na página 2, em tecnologia, o senhor poderia aprofundar nessas neoparatecnologias interassistenciais? As neoparatecnologias interassistenciais fornecendo neosoluções para os problemas conscienciais. O problema todo é o seguinte, por exemplo, uma neotecnologia que nós temos aqui, que tem ajudado muito, é o arco voltaico crânio-chacral. Esse tira o problema lá que está embaraçado, que é um carnicão. Você está entendendo? Tira aquele problema da energia está negativa, limpa, já é uma solução para a pessoa, pelo menos pensar melhor. E outra coisa, se você pegar qualquer pessoa na rua, você faz assimilação com o arco voltaico, você vai sentir que ela está bloqueada. 90% da humanidade está bloqueada. Então é terrível. Então, e só essa paratecnologia do arco voltaico bem feito, vai longe. Agora, desde a antiguidade, eu já conheci o processo de energia, mas é que tem tanta parafernália de besteira, de bobajada, sobre o processo de religião, de emoção, de misticismo, de fantasia, que engloba isso tudo, cria um problemão, né? Agora não, o arco voltaico ele é prático, objetivo, é daquele jeito, acabou. Não precisa nem te encostar na pessoa. Megaforização é um outro exemplo. Não, aí tem um monte deles, né? E agora eu estou dando um para dar um exemplo para você. Valdo, só voltando à questão do vademecum, o que a gente tem retido na memória também é um vademecum? Mas agora aí depende, porque a pessoa às vezes ela tem dificuldade de refletir, né? Agora o vademecum não está escrito, a pessoa lê, aquilo ajuda. O vademecum é só o que está... Não, o vademecum é o livro, é aquilo que você carrega com tudo você. Que você tem para consulta é o vademecum. Agora, o vademecum seu real é a holobiografia, é a holomnemônica, é aquilo que você tem. Esse que você está querendo é isso. Isso aí é muito difícil, as pessoas não lembram de nada. Tem gente que você perguntar o que você estava fazendo na terça-feira às 9h15, ela não vai lembrar. O vademecum é justamente para, vamos dizer assim, ajudar o processo de memória. Eu falo assim, o que é que você estava fazendo terça-feira às 9h15? Aí a pessoa começa a pensar, quando é que foi terça-feira? Veja bem, terça-feira foi ontem.
Por isso que é que o povo aqui, eu vivo corrigindo, né, aquele modo de falar. Não, nós vamos agora trabalhar na mega euforização na próxima quinta-feira. Agora eu vi e falo assim, ó, cala a boca aí e fala, amanhã, quinta-feira é amanhã. Quer dizer, o povo não tem. Você está entendendo? É preciso ter cuidado com isso. É só para entender. Tem cara desse que o ideal é você mandar, cala a boca e fala isso. O que você acha? Aí o cara, não, você tem razão. A turma não custa raciocinar em matéria. Agora veja, isso aí é apenas um processo de cronêmica, é um problema de calendário, o povo tem dificuldade. Mas o vade-mecum seria uma condição para suprir justamente o problema da memória, o que você consulta. Não, o vade-mecum serve para a memória, mas não é isso. Ele serve isso, para suprir, para preencher aquele local, dentro daquele momento evolutivo que você está ocioso, não sabe o que fazer. Não pode estar com a boca aberta, porque entra mosquito. Então você vai ler alguma coisa, vai estudar, vai aproveitar o tempo. É que você falou também, isso aí vem em verbete também, né? O vade-mecum tem um verbete. Tem, mas esse eu vou trazer, mas esse tem uma opção de dados, é um vade-mecum especializado. Esse é grandão, esse conceito é interessante. É como se fosse um opúsculo, o vade-mecum que eu tenho. Nós vamos trazer aí oportunamente. Professor Walter. Sim. Dentro do momento da tecnologia atual e a oferta de, entre aspas, novas soluções, porque tem muita informação, esse momento não traz uma certa acomodação, não, para a pessoa que tem que pesquisar? Acomodação? A oferta de muitas soluções, você entra em qualquer site, tem solução. Para a pessoa inteligente, quanto mais oferta, melhor. Ela sabe distinguir, classificar, fazer distinção. É a seletividade, né? Então o problema é esse. Agora, o problema nosso é que as pessoas não estão preparadas para a supercomunicação que nós vivemos. Aí ela se borra toda, ela erra. O problema todo nosso é caminhar para isso. Estar atento a pegar o essencial, fazer a distinção das coisas, usar o nosso autodiscernimento. Então, o que afobam as pessoas é a supercomunicação. Tudo é rápido e demais. A pessoa fica folgada com tanta coisa. Então, para uma pessoa lúcida aqui, eu tenho falado com a turma, o povo aqui, todo mundo fez curso intermissível, já sabe o que quer. Quando a pessoa sabe o que quer, ela sabe fazer a seleção, selecionar, ter a seletividade das ondas de tsunami que vem, que eu chamo isso que é vamos dizer assim, aquele aparelho que amassa tudo aonde ele passa. Então eu chamo isso aquele amassador onipresente de besteira. Agora o nome disso chama rolo compressor para fazer macadame, asfalto. Então é o rolo compressor das inutilidades onipresentes. A vida está cheia disso. E outra coisa, a Terra nunca esteve com uma sociedade que tivesse tanta besteira, tanta cultura inútil como agora, inclusive com a internet. A internet, por exemplo, é o maior poço de besteira que tem na Terra atualmente. Mas, em compensação, talvez seja o maior poço também de sabedoria que tem na Terra. Durma com um barulho desse. De modo que o processo nosso é selecionar, é ter isso de hoje, neo-solução, bem feita. Você entendeu, né, a lógica disso? Existe, segundo a sua opinião, espaço para o debate filosófico no âmbito dos estudos da consciência? O que é o tertuliário? Não entendi a sua pergunta. Ainda há finalidade no estudo tradicional da filosofia visando o esclarecimento do homem? É lógico, você precisa ver aqui os nossos filósofos debatendo. Onde é que está o Arlindário? Onde é que está o Zaslavski? Agora tem um jovem ali também, aquele cara barbicha que está ali, ele também, o Tiago. Precisa ver esse povo todo aí.
O que você está esperando? Vem para cá você também, vem para a Caixa você também. Vem cá para você brigar com a gente em matéria de ideias. Se a consciência estiver fora da PROEX, pode dar tudo errado nos planos atuais pessoais para que ela retome a PROEX. Depende dela, né? Cada caso é um caso. A consciência pode fazer uma opção de besteira. Tem gente que suicida, para você ter uma ideia. Como é que tem gente boba? De modo que tudo é possível. Estou lendo a biografia do Levi Strauss. O que o professor acha dessa personalidade? De que modo estudar antropologia do ponto de vista conscienciológico? Olha, eu conheci o companheiro aí, pessoalmente, ele e a secretária dele no avião, tive uma viagem com ele. Agora, é uma grande personalidade. Agora é que você sabe, antropologia, estruturalismo, essa coisa toda, isso aí tudo, já tem muitos autores, a coisa já mudou muito. Ele é um deles, mas tem que estudar o resto, tem muito mais gente depois disso. Mais uns 5 tem que ser estudado aí. Tudo dentro do processo da antropologia, porque é preciso estudar também sociologia nesse caso. Não tem jeito. Etologia aí no caso. Tudo é importante. Em fatologia, página 1, primeira linha. Poderiam os perigos dos achismos e mateologias. O problema todo é o seguinte: achismo é a axiologia ou achismologia, que é uma besteira. Eu acho. A gente não deve ser, você deve admitir as coisas. Outra coisa, eu acredito, você não deve acreditar. Você deve fazer experiência. Não, eu já fiz experiência disso e admito isso. Então, acabar com esse negócio de acreditar e de achar. E mateologia é aquilo que transcende as condições. Então, tem muita coisa que você vai perder tempo com isso. Por exemplo, quem é que é a causa primária do universo? É o Arindário? Uma coisa qualquer, isso é bobagem. Pensar numa coisa dessa é perda de tempo. Se as CL, que são mais evoluídas, não perdem tempo com isso, que elas estão trabalhando alguma coisa para entender isso aí, não sou eu que vou perder, que eu sou pré-CD, não. De modo que mateologia é justamente isso. Procura no dicionário e vai ver a definição de mateologia. Você vai entender o que a gente está falando. Agora, achismo é achismologia. É preciso ter o desconfiômetro, o mancômetro e o semancômetro, para ficar livre do achismo. Professor Valdo, letra B. Na fatologia, na segunda linha, quando o professor fala da solução não violenta dos conflitos, durante a Primavera Árabe que está acontecendo, as redes sociais, elas foram pode ser usado como exemplo para a solução não violenta, para poder pode, mas é que ali não tem jeito. Uma neossolução? Você está falando, por exemplo, vamos falar um desses países, tá certo? O país do cara que eles mataram lá, estrucidaram o cara. Aquilo era inevitável. Por quê? Ali é Constituição, lá tem mais ou menos, são 43 tribos atualmente. Tribos, cada uma tem. Mas eles utilizaram... Eles não fazem universalismo de nada. Então, é tudo ainda primitivo demais. Mas eles utilizaram as redes sociais para se comunicar, porque o sistema... Eles usam tudo que eles podem, mas veja, aquilo lá ainda não está resolvido nada. Mataram o cara. Todo mundo está achando ruim porque mataram o cara. Mas aquilo era inevitável no meio daquelas tribos. O cara está dominando todo mundo durante 43 anos. Lá na última hora, ele manda matar os civis de tudo quanto é jeito. O que é aquilo? Quer fazer o quê? Vai defender o quê desse cara? Agora, estão enterrando o cara lá no meio do deserto, num lugar que não sabe. Besteira! Devia ter queimado o cara para não ficar nada. Com a cremação acaba tudo. Mas veja, tudo é mentalidade, tudo curta, de tribos. São constituições sociológicas tribais. Você entende como é que é? Não, mas então, como é que fica isso? A gente tem que começar a entender essa sociologia, a situação também por aí. O negócio mais avançado, que é a parasociologia. Mas, assim, a questão é... a população já chegou num limite, mas como não tinha voz, eles utilizaram... Lá eles fizeram o que puderam. Eu acho até que fizeram muito. Nessa questão do Muammar Gaddafi, até que foi rápido. Aquilo ali ninguém sabia para onde que ia a situação.
Agora veja, ainda tem um filho dele que ainda está querendo levantar a bandeira, com a coisa toda. Tudo é mentalidades totalmente primitivas. E o pior, é de fanáticos religiosos. Uma das piores coisas que tem na Terra, do ponto de vista físico, os mega assediadores intrafísicos são os fanáticos religiosos. É a Igreja Católica daquele pedófilo que fala, meus irmãos, etc. tal, com maior cara de pau, e todo mundo batendo palma pro cara. Uma vergonha isso. Outra coisa, aparece com aquele chapéu de mestre Cuca, cada um deles enorme, tudo baseado em ouro. É uma vergonha, mas é a vida que nós vamos. É aqui. Outra coisa, essa terra ainda está cheia de tigre, de coiote, de lobo, de hiena. Faz parte do serviço. Você já pensou que essa hora, ó, a lioa deve estar matando um gnu para dar comida para os filhos? Então vejam, nós ainda somos obrigados, praticamente obrigados, a comer carne de bicho, uma opção de coisa, que às vezes não tem outra coisa para você comer, em certos lugares. Então veja, isso tudo está aí para ser renovado, tudo para fazer neo-soluções. É isso que nós estamos trazendo aqui para falar. Você entendeu, né? Agora, essa questão da... Teriam alguma solução, assim, nessa situação, é inevitável, né, como na fatologia, eu acho que solução deu ditadura de 43 sem anos. conflito? Eu nunca vi nenhuma que solucionasse sem morte de muita gente. Eu não vejo jeito, vocês veem? É bobagem. Quem quer pensar de outro modo está fora da realidade. Tem que entender isso. Agora, não sou eu que vou lá matar os outros para melhorar a ditadura. A gente fala, mas eu não vou pôr a mão nesse fogo, não tem nada a ver com a história, não estou lá. Entendeu como é que é? Se eu já estou aqui, é para trabalhar por aqui, deve ter algum motivo. É o destino que me levou, os afins se atraem. Você entendeu, né? Agora, essa primavera árabe, isso ainda vai dar muito pano para manga, ainda não acabou, não. Isso é a primeira etapa. Mataram um desses líderes, ainda vão matar mais gente, isso é inevitável, não tem jeito. Agora, é uma vergonha isso tudo. E outra coisa, sem falar em outros detalhes, e a vergonha a respeito das mulheres árabes, muçulmanas, islâmicas, essas que não têm liberdade nem de vestir roupa, quer dizer, uma vergonha. Se pelo menos eles reclamassem dela andar nua, tudo bem, mas eles reclamam do modo dela andar com roupa. Presta atenção, por quê? Os homens são muito frágeis. Os árabes islâmicos são fraquíssimos em matéria de testosterona. Eles só têm aparência de machões, mas não são. Por quê? Eles não gostam de ver as mulheres dele, as curvas da mulher, a curva do vizinho. Eles não se sentem bem com isso. Então tem que tapar a mulher toda, porque senão cria problema. Eles não sabem conviver com o ginossoma. Vocês estão entendendo? Gente, conta fato, não adianta argumentar. Isso é um fato. Veja, isso é o outro aspecto da primavera árabe. Quando é que as mulheres vão poder vestir o que bem entender? Sem a besteirada de tapar o corpo. Outra coisa, as mulheres tapam o corpo da tal maneira que depois nem escuta direito, porque tapa o ouvido. O negócio não vê nada, tem uma opção de coisa nesse sentido totalmente errado. Tem umas que não enxergam bem, essas que usam burca, não usam. E tem outras que tapam aqui que não escutam bem. Pois é. Valdo, esses dias... Isso tudo é de envergonhar a humanidade. Eu sinto vergonha dessa humanidade. Esses dias eu ouvi comentários aí na Globo News que grande parte desses países onde está havendo revolução, tudo, vai se tornar uma parte, vai continuar a ditadura. Porque todo mundo pensa que vai democratizar tudo. Tudo é um processo de auto-revezamento, hetero-revezamento ditatorial. Um ditador passa para o outro. Quase sempre é filho que coloca lá. Você não está vendo que o filho, um deles, eles não mataram. Tem um que está vivo. Ele já falou que vai fazer não sei o quê. Tá? Agora, falta cabeça nisso tudo. Gente, olha só. Mataram o cara lá de qualquer maneira, ok. Agora não quer enterrar, porque senão todo mundo vai lá e vão criar um mártir. Por que não cremam o cadáver?
Vocês estão entendendo? Crema o cadáver e distribui assim, ó, dá um grão de areia para cada um. Um grão de poeira. Bobagem. Quer dizer... Estava analisando... Agora, o melhor da história é que ninguém fala essas coisas. Todo mundo tem medo de falar. A diplomacia não pode falar. Então, tudo continua... A Tunísia... Agora, lá na França, eles estão começando a meter o pau nisso aí. Já é alguma coisa, já é uma voz que se levanta. A França, às vezes, ela toma as iniciativas em primeiro lugar. Foi lá que acabou primeiro com a monarquia, né? Isso é importante a gente ver. Tunísia, mas hoje já está muito fraca. A França está muito... Eles estavam analisando a Tunísia, eles fizeram lá a revolução, a questão do islamismo lá piorou ainda, piorou a questão de eles usarem por causa do fanatismo o islamismo para... É o fanatismo religioso. Por que é que Israel luta com os palestinos? É o fanatismo israelense, do pan-judaísmo, com o fanatismo árabe dos palestinos. O negócio está aí. Por que é que esse armazém já, ele cria problema com os processos dos judeus? Inventa moda, cria ilusão, chega na ONU, fala, e o povo deixa ele falar. Ninguém dá uma vaia no cara para valer. Quer dizer, a própria diplomacia está muito frágil. Dá pena isso tudo. Agora, vem aí um cara que tenha mais cabeça, me dá pena, né? Já pensou? Um evoluciólogo, um serenão, quando vê essas coisas todas, vai, ixi, ainda tem muita zoologia na Terra. O negócio não é fácil. Se nós somos pré-serenões, você já começa a ver essas coisas todas, me dá pena de ver, né? Como é que é o serenão, né? Ele não morde na língua, mas ele deve ter até vontade, né? A questão dos desviar, né? Judeus e palestinos, os analistas estão dizendo que se a coisa não houvesse essa radicalização, já tinha resolvido há muito tempo. Eles não querem, nem do lado nem do outro. Agora, tem umas coisas esquisitérrimas, né? Esse negócio de trocar um prisioneiro por um monte deles, mais de 1000, parece que era 1027. O que quer dizer isso? Já não sabe qual o golpe político dessa história. Tem coisa que ele não sabe, se deixar passar para ver o que é. É muita ingerência do processo aí dentro, não sei o quê. Alguém aí entende por que é isso? O que é que trocaram um judeu por 1027 palestinos? Valdo, queria voltar nessa questão da dificuldade do homem árabe com o corpo, né, de lidar com o corpo da mulher. E a gente vê assim que tem vários árabes que não satisfazem às vezes com uma só mulher, né? Eles têm uma necessidade de várias mulheres para ter relação. E, ao mesmo tempo, o homem árabe, para lidar com outro homem árabe, é muito pegajoso, né? Eles se tocam muito, tanto abraço e beijo. Tem uma questão étnica e cultural relacionada ao homossexualismo? Tem, é lógico que tem. Seria uma raiz étnica? Tem, isso tudo aí tem. Etnia, por causa da cultura, né? A cultura familiar. Tudo errado, né? Agora, eu acho os árabes muito frágeis, os homens, em matéria de testosterona. Eles não falam isso, porque tem que bancar o machão. Mas são super frágeis. Na hora que eles não conseguem conviver com a mulher mais ou menos desnuda na vida comum, isso mostra a fragilidade enorme da própria, vamos dizer, o androssoma dele, as reações instintuais dele. Ele é muito fraco. Não tem que tapar, ninguém pode ver. Isso é fraqueza dele. Agora, as mulheres são as bobocas, né? Como é que se subordinam a isso? Agora, o que eu acho mais sério é o processo da infibulação, que é o problema de fazer essa, vamos dizer, o corte da sexualidade da mulher jovem, e a própria mulher pede para fazer isso, porque o ambiente já criou uma condição tal para ela se sentir bem naquela sociedade. O melhor é submeter à mutilação. Quer dizer, isso é o máximo. O outro máximo que eu acho com o árabe é o processo da mulher bomba, gestante bomba. Essas duas coisas são... Pensa bem, a infibulação não é só árabe, tem outros na área também, porque são, ao todo, há pouco tempo eram 28 países, atualmente eu não sei quantos são.
que ainda cometem o processo da infibulação. Agora, o melhor da história é que tem um monte de eufemismo nessa história. Hoje eles estão falando muito da mutilação feminina, mas tem lugar que arranja cada nome, inclusive da medicina. Alguns troços. Você custa entender o que eles estão falando. Eles não vão diretamente ao assunto. Quer dizer, tabu, 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 tabu. Aonde tem mais tabu? É na sociedade moderna. Nunca houve tanto tabu como na sociedade moderna. Por exemplo, o politicamente correto. Isso é efeito do tabu. É uma besteira. Você não pode agora falar minha neguinha, que o povo acha ruim. Neguinha é uma coisa afetiva, que você gosta de alguém, se chama de neguinha. Eu fui criado com isso. Esse nome já não é bom para falar. Tem o politicamente correto. E a vovozinha? O que é isso? É uma besteirada. Isso tudo é eufemismo do processo. Agora, dá pena isso tudo. Agora, quem precisa de espanar mais o ambiente, em primeiro lugar, em matéria de religião, são os árabes. Árabes, islâmicos, muçulmanos. Agora, isso aí entra também os açaíes, os adventistas. Por exemplo, lá o Armazena já, ele precisa também. Ele não é propriamente árabe, mas está dentro do processo, né? Esse também precisa estar na mesma situação. Então, esse é dos mais primitivos. Você quer coisa mais primitiva do que a Arábia Saudita, com todo o dinheiro deles, aquela panca? Uma outra coisa, um calor danado, que eles moram tudo no deserto, com muita roupa em cima, de todo jeito. Algumas das mulheres têm roupa até escura, isso aumenta mais. Já pensou? Uma pessoa dessa nunca vai melhorar muito o cérebro. O calor não vai deixar. Vocês estão entendendo? Agora, ninguém fala isso. Como é que fica? É uma pena. Agora, eu há muitos anos, eu tenho muitos amigos árabes, judeus, tudo quanto é jeito. Agora, há muito tempo que eu venho falando essas coisas, muitos admitem. E muitos saem fora, né, dos processos, dos costumes dos árabes, eles caem fora, não ficam, não aguentam. Agora, não é fácil sair, não. Seja para judeu ou seja para árabe, muçulmano, não é fácil sair da corriola, não. Tem uma pressão do grupo, né? A canga é uma força, uma pressão, também. Uma coisa de doida nisso aí. Agora, quem faz mais pressão porque sabe fazer mais do ponto de vista de camuflagem são os judeus, né? Os judeus ganham dos árabes. Para saber coisas encobertas debaixo do pano, ninguém é melhor do que judeu. É tanto que a maior serviço de agência de espionagem, tudo isso, é o Mossad, que eles tinham lá do próprio Israel. Foi o que pegou aquele cara lá na Argentina, levou lá, etc. Entende? São eles, são muito vivos. Professor Aldo. Sim. Aqui, letra B. O senhor falou de uma situação aí que eu lembrei de por que se perdeu essa cultura da ciência no mundo árabe também, porque o problema é que eles ficaram presos, encastelados dentro de determinados costumes tribais. É o processo das tribos lá, do Gaddafi, da Líbia, que é uma pena, né? Uma pena isso tudo. Porque a cultura deles teve uma época que era o top na Terra. O Averroes, aquele negócio, Arrhenius, esse povo todo que deu. É uma pena. Agora tudo, na hora que começaram a fazer o negócio tiranicamente, draconianamente, contra principalmente as mulheres, o negócio vai piorando tudo, né? Abaixa o nível. Não há discernimento. Agora, tudo vocês vão ver, o que falta é discernimento, né? É saber distinguir o que presta daquilo que não presta. E caminhar na coisa correta. Aquilo melhor que pode, naquele momento evolutivo. Isso é que falta. O povo fica de pendurado nas insuficiências laterais, das bobagens, da moldura, do secundário, daquilo que não tem valor. O que é uma pena. Estava sonhando e encontrei um amigo com sim.
em um local em escadas rolantes. Quando nos cumprimentamos, senti uma dor muito intensa nos moldes de alguém apertando meu pênis. Nessa hora acordei e ainda senti a dor no local. Como explicar isso? Olha, anota tudo que você é moço ainda, você vai saber com o tempo. Vê se não tem assédio. Usa o EV, estado vibracional. Agora, você sabe, na hora de acordar e processo de pênis, pode ser o processo da poluição noturna, tem uma opção de coisa nisso. Isso aí interfere na vida do homem, e principalmente do rapaz. Você está saindo da adolescência agora, então isso é normal, devido ao processo da libido. Você tem que estudar também para saber o que é a poluição noturna. É possível manter permanentemente a segurança do lar e a pessoal através do EV, da exteriorização de energias e do autoencapsulamento? Isso pode acontecer mesmo sem a pessoa buscar a vivência da cosmoética em sua vida e sem se corrigir moralmente? Não, essa segunda aqui não dá. Essa cerca energética que a pessoa criou, por mais que ela domine as energias, pode cair? Depende dela. Tem gente que fica com o corpo fechado. Tudo é você fazer uma base intrafísica blindada, energeticamente. Blinde tudo que você trabalha com a energia que ninguém entra. Quem manda lá é você, e acabou. Se o campo é seu, você sabe tudo a respeito dele. Nenhum forasteiro vai mandar, depende de você. Agora tem que saber fazer isso. Olha a blindagem, isso é feito pelo EV. Agora, não pode fazer isso que você está querendo. Se a vida é anticosmoética, você está no buraco. Você não tem mais defesa. Tem que se corrigir moralmente, senão não dá certo. Senão, você está criando e mantendo uma baratosfera, uma filiada da baratosfera. O senhor já falou sobre a questão da África. Sei que tem ligação com a tortura e escravatura dos negros, além do massacre de índios. Hoje estou em Natal e tenho muito problema de relacionamento. Qual a melhor maneira de limpar esse passado? Natal você está na boca do forno, né? Está na linha de montagem, está no front da batalha, está ótimo, é por aí. É uma moça que está falando isso. Agora, vamos ajudar os outros. Interassistencialidade, você vai chegar lá. Outra coisa, aí tem uma serenona. Faz a evocação dela que ela vai te ajudar. O nome dela que a gente deu é Rosa dos Ventos. O senhor comentou que haveria uma consciência ligada à placa tetônica. Sim, é justamente o que eu acabei de falar. Concedi a outra pessoa. Acabei de falar, é serenona. De que maneira isso funciona? O serenão, ele com a energia dele, ele às vezes, ele aplaca a placa. Vê se me entende. Aplaca a influência da placa. Porque o processo todo é um processo ali de energia física. Então, a energia física é igualzinho, por exemplo, você é capaz de influir numa nuvem, porque ela não tem inteligência própria, nem energia dela própria. Então, você tem, então você é capaz de influir. Se a gente influi numa pessoa que tem inteligência própria e energia, que é uma consciência, pensa bem, mexer na nuvem, mexer na placa tetônica, mexer em alguma coisa que é a matéria inanimada, é muito mais fácil. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que é. Outra coisa, toda matéria tem um duplo energético. Então a gente tem que levar isso também em consideração. Duplo energético. De modo que você pode mexer no duplo energético das coisas. Isso aí é muito importante ver. Esse duplo energético, tem muita gente que mexe sem perceber que está mexendo. Então, por exemplo, você vai ao cemitério e você se sente bem perto de um túmulo. Agora, para uma pessoa que tem clarividência, ela vai olhar para a psicosfera do túmulo, está irradiando aquele monte de energia. Por quê? Aquela pessoa morreu, todo mundo pensa bem dela, o túmulo começa a receber tudo quanto é energia positiva. Então fica aquele túmulo de luz, fica um mega foco de luz. Isso aí tem muito disso. Eu já descrevi isso lá no Projeções da Consciência, que eu estava volitando quando o negócio me chamou a atenção. Eu disse, era um túmulo. Agora, ver aquilo estava irradiando no cemitério inteiro. Isso é impressionante a gente pensar. E outra coisa, às vezes a pessoa era desconhecida. Desconhecida, sim, da mídia. Mas tinha gente que gostava dela. Então todo mundo ia ali, começou a visitar, viu as coisas, o negócio foi longe. De modo que amplia a parapsicosfera do duplo.
duplo energético do objeto, né, daquela realidade física. Agora, a gente, nessa taxologia aqui, eu estou chamando sobre a neossolução definitiva e a temporária, a evolutiva e a intempestiva, quer dizer, abrupta, apenas de uma hora para outra, a ideal e a razoável, a ideativa e a maior, a integral e a parcial, a multidimensional e a eletronótica, quer dizer, materialista, essa que é apenas física, fisicalista, a planejada e a emergencial, a preventiva e a terapêutica, a teática e a teórica. Teática quer dizer teoria e prática vivenciada, a técnica e a amadora, a útil e a inútil, de modo que há muitos tipos de neossoluções, soluções novas para as coisas. O negócio é nós fazermos aquelas que sejam mais permanentes, que tenham evolutivamente maior número, maior nível. O senhor pode comentar o item 4 dessa taxologia? O item 4, a ideativa e a maior. A ideativa eu entendi, queria entender a maior. Pois é, assim. a ideativa é aquela que a pessoa tem na cabeça dela, que é uma solução, por exemplo, que a pessoa pensou muito para chegar lá. Agora, que seja uma solução maior, isso não quer dizer nada. A quantidade não é qualidade. Então, a ideativa é a qualitativa, a maior é a quantidade, estapeia, mas não resolve. Tá certo? O que mais que tem aí dentro dos processos? Pode falar. Escuta, você deu um negócio a mim? Ah, tá. Ele não apareceu. Então tá. Agora tem muito tempo. Esses aí são os últimos 10, não é isso? Isso. Então, está resolvido. Eu queria voltar no túmulo. Você já percebeu quais seriam os efeitos para aquela consciência? Porque ela tem aquele... De quem? Qual consciência? A que morreu. E que o túmulo está tendo aquela energia toda. Isso teria alguma influência com a consciência ou... Mas qual consciência você está falando? A que morreu. Não, vamos lá. O Muammar Gaddafi? Não. Vamos voltar no cemitério. O cemitério tem aquele túmulo que tem energia positiva. É o seguinte, aquela pessoa deve ter deixado gente que gostava muito dela. Muito embora às vezes fosse até desconhecida da mídia. Agora, depois que ela morreu, muita gente pensa bem dela. Entendi. E vão lá, leva flor ou pensa naquele túmulo, aquela tumba. Aquilo então ficou cheio de energia. Você está entendendo? Com o tempo aquilo irradia. Não, eu estou pensando assim, porque não deixa de ser um fixador intrafísico para ela ou não? É que ela vai tirar só proveito? A consciência? Não, a consciência ela só vai ter rapport com as pessoas, ela vai poder fazer assistência para esse povo. Porque eles estão abrindo, né, a recepção. Eles estão acolhendo o processo. Então isso aí é importante para ela fazer assistência. Vale a pena. Tem lógica? Sim. Agora, o que eu vejo é o seguinte: tudo é um problema de pensar positivo para que a energia funcione em favor daquilo que a pessoa está fazendo. Isso é que a gente tem que pensar o tempo todo. Volta. Alô? Está ouvindo? Eu estou. Você perguntou, está ouvindo? Estou. Oi. Nesse caso aí que ela está perguntando, o túmulo está ali, mas aí a consciência já virou consim. Não, ok, ela já ressomou. Isso. O que você quer? E aí, qual que é a influência disso também nela? Ela já tem uma forma holopensênica violenta. E eu te pergunto, ela ressomou aonde? Vamos estudar. Se ela ressomou no mesmo lugar, vai ser tudo a favor dela. Já tem um monte de lugar. Aí ela vai encontrar com a pessoa, não, eu gosto muito daquela pessoa. Ela não sabe por quê. Tem disso tudo. Ficaria tipo uma forma, né?
Tá, mas também tem o contrário, né? A pessoa Tudo pode é ter possível. dessomado. O cara o cemitério é aqui no Brasil e ele nasceu na China, já é outra coisa. Não, agora o outro caso, por exemplo, todo mundo, mesmo as pessoas que fazem alguma coisa de bom, tem sempre os contras. Como é que fica isso? Qual que é a média? Se a pessoa lançou as energias até um ponto que aquilo virou um farol de energia, porque tinha coisa boa. Não interessa as coisas ruins que tem em torno disso. Interessa é aquilo que foi feito, o resultado é aquele. Não tem jeito. Uma coisa que é boa, ela não vai ficar ruim. Já está feito, o negócio está ali. Como é que fica? Fato é fato. Fato é fato. Outro dia eu estava até falando isso. Por exemplo, abolição da escravatura. É bom, mas tem um monte de gente contra, porque mas já acabou, um monte de coisa. Aqui, tá, mas aí, como é que é isso? Já acabou. A escravatura que tem hoje é bem menor do que era. Então isso tudo já está superado, ultrapassado. Mas aquele povo que ficou contra, o povo que naquela época ficou contra... Sei, mas são os bobocas, são os assediados, auto-assediados. Pela ideia, pela escravatura. Outra coisa, esses às vezes gostaram. Gostaram do processo da escravatura, por isso não estão pensando nisso. Quem esteve lá dentro e raciocina bem, não vai pensar nisso mais. Quer esquecer isso aí, não quer saber desse processo. Quem ainda fala em escravatura e mexe com essas coisas todas é porque está muito enrolado ainda. Não há dúvida. Agora, é bom trabalhar para melhorar os colombolas, o povo todo que está por aí, isso faz parte do serviço. Isso é assistência do governo, é outra coisa. Mas então, quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Todo mundo já tem solução para tudo aqui hoje. Parece que eu não precisava ter trazido esse verbete. Todo mundo já sabe. Né? Alô, aqui em cima, B. Sim. Com relação à tabela da página 4, sim. Aí no item 2, o senhor coloca o celular como neosolução, mas em contraponto aos contatos diretos. Mas o celular assim mesmo não tem... Ele dá câncer. Eu não uso celular. Sim, então... Mas é uma neosolução, você não pode dizer, uma das mais modernas que tem, que mais existe na Terra, são bilhões de celulares que tem por aí. É uma neosolução, eu não posso deixar de colocar. Então, ela existe. Agora, os contatos diretos são problemáticos. Como é que você vai falar com aquela pessoa que está lá no fim do mundo o tempo todo? A mamãe com o filho, milhões de coisas. O celular é uma benção. Agora, que dá câncer, dá. Vocês não veem usar celular. Alguém já viu andar com celular? Eu não sou besta. Não, tá. Apesar dos fatos negativos ou da energia, é uma solução melhor. Não, você não está aqui. A maioria das coisas que você pegar, por exemplo, camisa anti-raios ultravioleta, essa aqui, ela tem um inconveniente. Ela esquenta. Agora, os caras colocaram aqui, ó. Sabe, o lugar para entrar vento. Olha aqui como é que é. É cheio de furo. Na axila. Mas ainda não é tudo. Outra coisa, você pode desdobrar e colocar daqui para ficar aqui. Mas aí eu fico parecendo operário para brigar com vocês aqui, se eu aparecer assim. Então eu tenho que deixar ela aqui. E outra coisa, tem que deixar aqui, porque se eu saio no sol, isso aqui está me protegendo. É uma saída. Inconveniência. O que não tem inconveniência na Terra? Por exemplo, você pega aquela mulher que apareceu, que ela anda na rua, fecha o comércio. É lindérrima. Uma formosura que treme aonde ela passa. Aquilo é sempre bom? Não. É um problemão. Primeiro para quem? Para ela. A maioria das mulheres muito bonitas, jovens, ricas, lindas, viajadas, são assediadas. Olha só. Como é que fica isso? Fala qualquer coisa aí que você vai ver que tem inconveniente. Então vamos devagar com isso, tem que estudar. Com relação também ao que o Arlindo falou, ao Vademecum, para melhor entender, seria por exemplo, o Vademecum é um livrinho pequeno
tem um conjunto de leis mas que você pode examinar tudo. Não precisa tudo. de ser livrinho pequeno, Sim, pode sim. ser um livrão. É um livrão que é tem... aquilo que a pessoa carrega consigo. Sim, exatamente, tem todo o conjunto de aquilo que de vai, códigos, de coletâneas. que vai com a pessoa. Vai comigo. Vai comigo. É o nome dele. Vai comigo. Eu vou com vocês. Calma. Aqui está, Valdo, é livro de uso muito frequente que o usuário costuma carregar consigo. E tem agenda também. Pois é, agora, agenda. Isso deve ser muito mais do que isso, porque o dicionário... Isso é antigo. Agora, veja, é nome clássico. Todo mundo entende. Quem já estuda um pouquinho sabe o que é vadimeco. Boboca daquele que não souber. É só para lembrar que a megapensinologia explica um pouco essa coisa do celular, né? Que a megapensinologia diz soluções, neoproblemas desafiadores. Neoproblemas desafiadores. Então as antenas nunca é um celulares, problema definitivo para valer. Não. É mais ou menos definitivo para aquele momento evolutivo. E criam outros problemas também, né? Então Mas já tem gente pesquisando, sobre antenas. Principiologia então. tem isso, né? Não, eu mesmo falo aqui, neossolução definitiva, que é contrária à temporária. A definitiva é uma coisa ali para aquele momento, que às vezes uma definitiva para a eternidade não existe. Então ela é para o momento evolutivo. Agora, ela pode ser definitiva sim. Por exemplo, o cara está lá com um problemão, que é um buraco enorme, que era um poço que havia. Ele chega lá, entope o poço, é uma solução definitiva. Não vão abrir outro. Aquele poço não existe mais. Então é a solução que foi feita. A gente tem que entender isso. E se podia analisar o princípiologia, está lá o princípio de nenhuma solução ser ponto final, né? O princípio de nenhuma solução ser ponto final. É justamente o que eu estou falando. É isso aí. Você pegou o resumo em cima do lance. Mesmo assim, sendo uma solução final ali que não tem retorno, mas ela pode criar um outro tipo de problema. Pode, mas aí então, faz assim, parte do serviço. A humanidade tem que criar problemas assim, né? E tem que solucionar problemas. Isso vai ser sempre assim. A evolução, o que é? Criação de problemas com solução de problemas. Recriação de problemas com resolução de problemas. E por aí vai. Criação de problemas, solução de problemas. E por aí vai. O que eu estou dizendo... Tetra solução de problema, teta criação de problema. O que eu estou dizendo é que a solução definitiva não é contraditória com a megapensinologia, porque ela é definitiva para aquele problema, mas ela cria outros problemas. Agora, nós estamos trabalhando em cima do fio da navalha. O povo tem que entender que a gente está, às vezes, na beira de entender o que é a situação. Então, no debate aqui, a gente tem que ver a beira do abismo, como é que está, até onde que a gente chega, para clarear tudo. É o jeito. O senhor pode comentar sobre uma pessoa resignada em cuidar de outra consciência? Hoje completo 37 anos e almejo encontrar uma solução para me libertar da minha terra natal. Entretanto, tem uma pessoa muito querida de 81 anos que mora comigo. Ela não quer se mudar para outra cidade. Sinto-me preso ao processo. Lembra-me que o senhor frisou que estamos vivendo uma fase nova, que teríamos oportunidade para decidir o nosso caminho evolutivo. De que posso superar tal dilema? Uma pessoa com 81 anos, geralmente, ela não quer se mudar. Mas, se você arranja ambientes adequados para ela se sentir melhor, ela acaba se mudando. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer, eu posso falar para você, um caso meu na família, que é pior do que esse seu aí. A minha irmã está atualmente com 91 para 92 anos. Ela é mais velha do que eu, 12 anos. Eu vou chegar nos 80, ela está nos 92, vai chegar. Agora, o que é que se passa? Ela sempre morou na minha terra. Eu saí da minha terra aos 12 anos, nunca mais voltei para morar. Agora, chegou um certo ponto que estava só ela e a filha lá. Os filhos já tinham saído, o povo todo já tinha saído. Aí eu viro para ela e falo assim, você vai lá ver seus filhos. Se lá não estiver bom, você vem para cá. Ela atualmente está morando aqui, já faz mais de ano. E ela está se sentindo muito bem. Agora, nós criamos um ambiente. Ela mora com a filha, etc. A filha tem um filho que é, na verdade, neto dela. Essa coisa toda está tudo aí, junto.
Agora, veja, ela veio para cá porque se sente bem aqui. Agora, nunca tinha saído de lá para morar em outro lugar com mais tempo. Como é que é isso? Agora, é lógico, o povo lá ainda chora as mágoas, telefona para ela sempre. Todas as vizinhas que visitavam toda semana, aquela coisa toda. Mas ela fala, não, eu acho melhor aqui. Com todo o calor, com todo o frio que tem, não, aqui está melhor. Entendeu? Então vocês pensam bem como é que é. O meu amigo aqui tem que pensar. Ele é da Amazonas, sabe? É lá de cima. Agora, o que eu vejo é o seguinte, olha bem o que é que atrai mais essa pessoa querida de 81 anos. E cria, para onde você for, cria um ambiente melhor do que lá para ela. Você acaba fazendo o caso da minha irmã Ruth. Olha, todo mundo que conhece a Ruth sabe, já conversou com ela. Qualquer coisa conversa com a Laura, que conversa muito com ela. Ali, um outro que conversa muito com ela, ali, ó, ali, que é o Youssef, também conhece bem a minha irmã. Não é isso que eu estou falando? Minha cunhada teve uma gravidez sadia, sem problema, mas o bebê nasceu prematuramente aos 7 meses de parto normal. Por que uma consciência nasce dessa maneira na família? Pode ser para os pais terem alguma lição, de que maneira? Parece que isso aqui eu já respondi. Isso foi de ontem. O problema todo tem sua razão de ser. E outra coisa, a maioria disso aí é processo mais fisiológico do parto, o processo da ginecologia, da obstetrícia. Qual a melhor postura quando uma comunidade, através de suas personalidades preeminentes, se articula para ajudar a integrar uma pessoa que intenciona sair desse grupo? Como agir nesse processo de desligamento sem deixar as pessoas ressentidas e frustradas? Pode sugerir alguma prática energética para isso? Primeira coisa é fazer um ambiente adequado e conversar com a máxima diplomacia possível com a pessoa e mostrar a realidade como é que é. Agora, ó, às vezes, num caso desse, o que a gente indica é fazer uma cariação. É juntar todo mundo que tem interesse no assunto para conversar com a pessoa em conjunto. Isso às vezes ajuda. A cariação não é coisa de marginalidade ou criminalidade, não. Raciocina bem. É como se fosse um interrogatório de ambas as partes, com interlocução de todo mundo. Isso aí ajuda muito a pessoa. O que o senhor pensa a respeito do que está sendo discutido nos blogs de política e humanismo sobre a situação ocorrida com Gaddafi? Dizem que só o mataram porque, de outra forma, caso ele fosse julgado, haveria investida da CIA e da França na ditadura dele. Em suma, ele foi assassinado por quem prega a liberdade. De que maneira fica isso? Sim, mas isso não tem jeito. Ó, aonde tem ditadura, acabou, sai de baixo. E outra coisa, uma ditadura de 43 anos, sanguinária, como era do Gaddafi, o que você quer? Ele não ia terminar bem, nunca. É muito difícil isso aí, ainda mais em pleno século XXI. De modo que essas coisas aí, isso é inevitável. O que eu acho errado aí nessa história toda é que as pessoas não assumem isso do jeito que devia de ser, né, da realidade. Fica sempre colocando meias tintas na situação, etc. Tal. A verdade é isso. E outra coisa, o Gaddafi, até há pouco tempo, todos esses, inclusive o Lula, estava batendo palma para ele, tirando fotografia junto com ele, tudo isso. Ninguém falava a verdade. Então o Lula, ele queria estar bem com todo mundo, fazer média com Deus, o mundo, Marte e o universo, para virar santo político. Então, problema sério. Agora, é uma vergonha. Os jornais mesmo trouxeram coisa dele recente, desses últimos anos, está lá a fotografia dele, todo sorridente junto com o Gaddafi. E outra coisa, agora está aí. Não era o caso deles ter tomado medida há muito tempo, o Brasil ter acabado com muita coisa deles lá, por que é que não deram conta nisso? O que estava esperando? Isso tudo está aí para ser feito, né? Essa é a situação. De modo que vamos entender a lógica dos fatos. Não é fácil a gente entender a lógica dos fatos. Mas fala. Nessa tabela da página 4, no item 9, o manuscrito, que é uma coisa bem antiga, ela é neossolução para uma solução do manuscrito, que é o computador, né? Então eu fiquei pensando, quando é que reverte essa situação? Não sei se eu me fiz entender.
O manuscrito é uma coisa super antiga. E o computador é uma coisa que veio solucionar uma deficiência do manuscrito. E quando ele está com tilt, é o manuscrito que passa a ser a neo-solução. Eu achei isso interessante, esse jogo. É a neo-solução da neo-solução da neo-solução, dízima periódica, e por aí então vai. Deve ter muitas coisas assim, né? Que estão ultrapassadas, antigas, e aí voltam a ser novas soluções. A hora que você se tornar um ser desperto, você vai ter que fazer força para virar evoluciólogo depois. Tem que arranjar outra neo-solução. Isso é a vida, evolução é isso. Você conseguiu, está fazendo muito bem a TENEP. Você já tem uma neo-solução à frente, te desafiando. A OFIEX. E por aí vai. A vida é assim. Estamos aí esperando vocês. Quando você pensa que você deixou de ser pré-serenona, né, vem o evoluciólogo na sua testa. Isso que o senhor está falando, é aquela coisa do quem pode menos, pode mais. Eu acho que está dentro desse negócio que eu estou falando. Porque... Agora, o problema é a pessoa ter confiança no pulso, no taco. Autossuficiência. Autoconfiança. Isso é importantíssimo. Então ela vai ter mais força, a sua vontade vai ser melhor, a atenção será mais séria, a intenção será qualificada, tudo começa a melhorar. E você se sente muito melhor dentro de você, independente das outras pessoas, independente do cosmos, independente da dimensão, independente de qualquer outra coisa externa. Você se sente bem dentro de você. É isso que eu tento mostrar para a pessoa na mega euforização. Eu não pergunto para as pessoas que chegam aqui, mas eu devia perguntar para cada um que chega amanhã, por exemplo, a hora que ela sair, a gente perguntar para ela assim: você sentiu melhor do que o seu normal? Mas a gente não vai perguntar, a pessoa tem que ver isso, ela tem que se mexer para ver como é que é. Se ela se sentir melhor do que o normal, ela fala assim: sim, eu senti melhor. Então fala assim: que tal você ser assim da agora para frente? Daqui para mais. Tudo está aí para a gente. Agora veja, apenas com energia, sem mexer com ninguém, só a pessoa. Nós temos muita coisa que nós somos autossuficientes, mas somos ociosos, nós não colocamos isso a funcionar. Por isso que eu falo, seja um autossuficiente de energia, de boa intenção, de vontade, de volicionina. Olha a energia, a gasolina da sua consciência. Seja autossuficiente com isso. É ver. É ver para crer, né? Agora, neo-solução. Vocês têm alguma outra neo-solução por aí? Na página 2 aqui. Pode falar. O último binômio, na página 2. Aprofunda esse binômio para a gente. O último binômio, o binômio neo-mundividência, neo-solução. Esse aqui é a síntese do verbete. Está entendendo? É a neo-mundividência, que é a cosmovisão maior que você pode ter. Isso, então, liquida com o assunto. Neo-mundividência, neo-solução. Esse aqui é o melhor binômio. É o top. É a coroa entende? Da situação. É a culminação. É a cereja do chocolate, ou a cereja do bolo. É isso. Você sabe que o povo agora está usando muito a coroa, a cereja do chocolate. Não é a cereja do bolo, não. É chocolate agora. As revistas dessa semana mesmo, tudo certo, estava falando lá. Entende? A cereja do chocolate. Eles estão usando muito agora o chocolate, por causa disso. Deve ser propaganda de chocolate, né? Alguma coisa, não sei. De modo que, pode falar. Quando você estava falando para a Rosa a respeito dos problemas evolutivos que a gente poderá ter em ser desperto e aí cria um novo problema para chegar num outro patamar. Seria isso na neossinapsologia, quando você fala
as neossinapses Sinapses criativas para a solução dos impasses evolutivos. Por exemplo, eu estou com um impasse novo porque eu queria arranjar uma neosolução. Quem sabe que você arranja para mim? Eu quero ser CL até amanhã. Tem jeito? Se alguém aí tiver essa solução, arranja para mim. CL. Aí o cara pergunta, o que é isso, Walter? CL? Está entendendo? Essa para mim é que é o meu maior problema, é me transformar em consciência livre. Eu estou com esse problema, não sei se isso já atingiu vocês, mas eu tenho esse probleminha. Professor a cada patamar que a gente vai chegando, a cada patamar, a gente vai tendo novos sempre vai desafios. Ter. Aquilo que está na frente tem que olhar atrás, tem que olhar o que está na frente, mais na frente. É o avante, não tem jeito. Professor Valdo, seria uma, entre aspas, eu não estou ouvindo. Seria uma entre aspas, solução, a gente se imaginar? Sim, mas essa é apenas abstrata, fictícia, imaginativa, fantasiosa, desenho animado, infantil. Mas, às vezes, é na abstração que começa tudo. Pode ser a teoria que vai caminhar para a prática. Pode ser no devagar. Pode ser a teoria que caminha para a prática. Então, vamos estudar. Então, professor, e aí, você poderia me esclarecer qual seria a neosolução ou a diferença ou ponto em comum da verbação para a teática? Não, o processo todo é o seguinte, teática veja bem, a teoria com a vivência. A verbação é justamente isso, é você fazer primeiro a vivência e depois você falar que você fez. Então uma coisa decorre com a outra. A teática seria o estudo teórico do processo da verbação. Agora a verbação seria a vivência da realidade inteligente. Você fazer o empreendedorismo inteligente. Só falar depois que você fez. Esse é o caminho. Agora, a neosolução que nós precisamos tem que ver, porque cada dia é uma solução que a gente precisa. Toda manhã você tem um novo desafio de reciclagem. Então você tem que arranjar uma solução diferente. Hoje não é amanhã, hoje não é também ontem. Ontem já passou, amanhã ainda vem. Então, como é que fica? A neosolução do momento, qual é? A sua. É isso que você tem que ver. Agora, existem umas neosoluções que nós todos precisamos o tempo todo. Uma delas é o seguinte: pensar bom, pensar bem, pensar em favor da humanidade, a favor. Então, isso é muito importante. Tenho estudado o manual da TENEPS há algum tempo e já separei outros livros para ler. Também tenho acompanhado a tertúlia para ter mais entendimento. Em razão disso, tenho tido problemas com um amigo que me ajudou muito na conscienciologia, pois ele mudou suas atitudes comigo. Comecei a sentir que deveria me afastar dele. Falamos até em dupla evolutiva, mas somos pessoas totalmente diferentes. Ele sempre diz que estou fugindo da realidade, que gosto de ficar me vitimizando. Disse a ele que realmente estava pensando, porque sempre julguei energias positivas e tive boas intenções. Nesse caso, será que estou mesmo fugindo dele? Estou assediado ou ele está sofrendo assédio e não percebeu? Olha, cuida da sua vida, pensa bem dele e vai em frente. Não liga para o processo. Aquilo que tiver, vai ser. Se ele está querendo o destino dele, deixa lá, ótimo. Dê força para o homem. Sempre ajuda. Quais são as melhores práticas e os cuidados que se pode ter no começo de um relacionamento afetivo quando o casal não mora no mesmo estado? A primeira coisa é o seguinte: olha o nível de educação sua, de moça, com o rapaz. Se você procurar arranjar um rapaz que seja mais ou menos do mesmo nível de educação, você não vai ter tanta surpresa desagradável. Então, a primeira coisa que eu indico num caso desse é o seguinte:
Fala com ele que vocês precisavam de ter um almoço juntos. Pelo almoço você vai ver a educação do rapaz. Isso ajuda demais. Tem muito caso que já solucionamos na fase do noivado através de um almoço. Eu não falei jantar, estou falando almoço, que é uma coisa bem chã. De modo que dá um jeito de se almoçar com ele. Pelo almoço você vê a educação da pessoa. Poderia explicitar a importância da elaboração do Código Duplista de Cosmoética? É possível falar alguma coisa sobre isso? Alguém aí quer falar? Código Duplista de Cosmoética. É o CDC, como eu chamo. Né? Fala aí para nós. E o que é? Não, poderia explicitar a importância da elaboração do Código Duplista de Cosmoética? A importância? A importância. Olha só, se você faz uma parceria com alguém e você está vivendo junto, você está querendo construir, evoluir em conjunto, vai ter uma série de códigos que vocês vão criar juntos para essa convivência. E lembrando que a dupla não é só... o fim não é só um com o outro, ainda vai fazer assistência para as demais pessoas. Então entra aí o código de cada um junto com o código de dupla de cosmoética. E até para ver as compatibilidades, né? Porque você pega o seu código cosmoético dele e fazem aí um em conjunto, vai crescer bastante. Toda dupla evolutiva estabelece um regulamento igual uma empresa. Ela tem que ter um contrato com as alíneas. É uma empresa igual às outras, só que tem que entre duas consciências. Então é muito importante o Código Duplista de Cosmoética. As consciências que participam dos fenômenos de poltergeist permanecem assim somente se tiverem vínculo com as consciências envolvidas ou é decorrente do ambiente? Não, depende de alguma consciência, geralmente uma pessoa jovem, uma criança, um adolescente, um teenagers, que tem mais energia. E eles usam essa energia porque, às vezes, a criança é mais fácil de ser acessada e dominada. Os avatares da Índia apresentaram neossolução para a humanidade a partir da visão da conscienciologia? Olha, da Índia não. O meu negócio vem de outros planetas, que são os amparadores que escutam os revolucionários que escutam os serenões que escutam as CLs. CL é de outra galáxia. Então, tudo que nós estamos falando aqui de conscienciologia, na verdade, não é da Terra. Esse é um processo que vem lá de outros planetas que deram certo, mais ou menos isso que nós falamos. Está adaptado de acordo aqui com a vida humanoide da pessoa nesse planeta. É o que a gente tem. Foi assim o curso intermissivo, logo no início, na primeira aula eles falavam nisso. Que nós vamos falar aqui aquilo que já houve, que já aconteceu nos planetas mais ou menos do mesmo nível da Terra. Então, como está na hora de fazer a reurbanização, nós trouxemos esse programa. De modo que... essa que é a realidade. De modo que aqui é a mesma coisa. Então aqui eu chego e falo assim, é assim nós trouxemos para cá esse programa letivo do curso intermissivo para fazer o máximo que nós podemos. É uma caricatura, mas é aquilo que a gente tem. Fala. Professor, por favor. Tá ligado? Por isso que eu falo tanto em parapsiquismo e multidimensionalidade. Aumenta um pouquinho, por favor. Obrigada. Pode falar. Agora há pouco o senhor falou sobre a mega euforização. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais as ações deveríamos tomar para manter o nível da mega euforização após ser mega euforizado? A primeira coisa é melhorar a retilinearidade pensêmica. Você pensar naquele nível bom que você alcançou ali na hora da mega euforização e manter aquilo para tudo. Então, por exemplo, você sai daqui e está de graça, as asas assim, ó, nas suas costas, toda santificada com auréola, tá certo? Agora, chega em casa, vem a pessoa e fala assim, escuta, você não pagou, o negócio atrasou, como é que você paga a coisa dessa? Aí você fala assim, não diga, foi mesmo, então calma, eu vou dar um jeito em você. Você não vai reclamar, você não vai chegar no mesmo nível, nem nada. Você vai falar doce, fala assim, vem cá, você está um pouco afobado, você quer uma água com açúcar? Quer, eu vou arranjar. O que você quer? Quer tomar um leite gelado?
Entende? Esse é o caminho. Agora, tem que ser assim o resto do dia. Quando terminar o dia, você faz uma avaliação. O que eu consegui no dia? Como é que foi? Então, vamos ver amanhã como é que vai ser. Geralmente, a nossa aqui, mega euforização é na quinta-feira. Então, na outra é sexta-feira. É sexta-feira dos despachos, da situação toda. Fim de semana, quando a pessoa está cansada, quer dizer, é bem ali. Você já vai ver no segundo dia como foi eu. Agora, você põe no papel, primeiro dia, tudo que você escreve. Segundo dia, você vai vendo. É a nova, sabe, nova consciência. Então, houve uma neosolução para a neoconsciência, que é você. Muito obrigada. Eu acho que aí a gente chega lá, com um jeito. O que você quer? Alô. Códigologia. Tem dois códigos que eu gostaria que o senhor aprofundasse. É o segundo, o terceiro. A liberdade para se assumir teaticamente o CPC. Como que é uma neosolução para isso? A liberdade para assumir o código teaticamente. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, mas ela não tem liberdade. Tem a família, ou tem o duplista ou a duplista, tem um processo profissional, às vezes tem um problema que embaraça, que ela não tem um pé de meia. Outra hora, ela quer, ainda tem um plano para atingir determinado objetivo, ainda não consegue. Então, isso tudo ela tem que ver. Essa liberdade para assumir teaticamente o código pessoal de Cosmoed. Tá certo. Agora, na outra página, o último, que o código pessoal da mega fraternidade. Isso. Pois é, mas esse é o seguinte, é o que você já está dentro da mega fraternidade. A turma aqui tem feito muita força nisso. Todo voluntariado aí, todo voluntário do voluntariado conscienciológico está caminhando para a mega fraternidade. Esse é o caminho. Agora, qual é o código que você tem? Pensar bem dos outros, né? Caminhar em favor, antes de tudo, da interassistenciologia, fazer assistência aos outros. Isso tudo é o código da mega fraternidade. Alô. Se a gente pensar em termos dos demais códigos, esse código deveria permear todos os demais. Ele está no fim, não é à toa, porque não adianta colocar no meio. Se colocasse no início, ia anular todos os outros. Essa é a base de tudo. Essa é a cereja do chocolate, ou se você quiser, do bolo. Tá certo? Professor Valdo, o extrapolacionismo, ele é neoproblema. O que é? Extrapolacionismo. Sim. Ele é neoproblema, neosolução ou as duas coisas? Aí depende, né? É e ou, né? Depende do que é. E vê um caso que eu te falo o que é. Pode ser. Se o extrapolacionismo, por exemplo, apareceu e a pessoa aparentemente não precisava dele, é um acréscimo. Agora, se ele apareceu numa hora que a pessoa estava com uma carência, que era um abismo de buraco, Aí é uma solução. é uma solução. O acréscimo que é Agora, um veja, neoproblema. nesse segundo caso, é mais uma solução do que um acréscimo. Agora, no segundo, é mais uma solução acrescentadora. Então, é um aditamento. Está sobrepujando o que existe. É um elemento de aditamento. Presta atenção. É um pós-fácil, é um anexo, é um enriquecimento, é um upgrade, é um must, quer dizer, o máximo que você pode alcançar. Agora, a maioria que eles fazem ainda a maioria, 51%, ainda é de assistência, para preencher buraco. Porque eu sempre achei que o extrapolacionismo é o motor da evolução. Então, você está aqui muito bem, até o certo aí ponto. ele vai te bota um pouco mais acima, então, para mim, era mais... A engrenagem fica um pouco mais dinâmica. Nesse sentido, é mais aquilo que o povo chama de mão na roda. O extrapolacionismo é a mão na roda evolutiva. Está claro? Então, nesse sentido, era mais
próximo do neoproblema. É claro que todo neoproblema é neossolução e toda neossolução é neoproblema, mas assim, mais intensamente, né? Mais... Agora, o problema nosso não é pensar só no problema, é pensar na solução. A solução. Esse a verdadeiro problema é a solução. Entendi. É enxergar tudo como solução, né? Que é o traforismo. Não, presta atenção. O verdadeiro problema é a solução. É diferente do que eu estou pensando. Se a gente chegar nisso, você vai entender tudo que nós estamos falando aqui. Isso é mais do que o traforismo, né? Porque com isso você vai equilibrar o momento evolutivo. Aí pode passar para outro melhor ainda. Tá, entendi. Soval, atrás de você. Queria tocar num assunto de semana passada, quando você falou que estava escrevendo um verbete sobre Comunex, os vários tipos de Comunex. E aí você falou da Comunex com parapsicoteca. Aí eu queria entender qual que é o critério para a Comunex ter ou não ter uma parapsicoteca, quer dizer, na verdade, ter uma parapsicoteca. É o nível de ter um ambiente adequado de alto nível evolutivo. Então, é um local onde o povo já não tem mais holopensene para pensar mal dos outros. Ali todo mundo está querendo ser equilibrado do ponto de vista da mega fraternidade. Então a coisa muda. Olha, nessa questão, por exemplo, aí, que eu estava dando para eles sobre o processo da Equipex, é uma coisa interessante que a gente viu o processo da comunidade, é justamente isso aqui, ó. Tem uma série de coisas que eu escrevi numa página, um pouquinho apenas está lá. Tem a Equipex e tem a Equipim. Uma Equipex extrafísica, uma Equipex intrafísica. Tem líder e tem liderados. Existe o liderado e existe o duplista, que às vezes é um ex-liderado. Ou pode ser um duplista, que é o ex-líder. Agora, existe o paravoluntariado lá, e existe o voluntariado aqui. Existe a reurbanização grande de lá para cá, e existe a reciclagem aqui. Existe a Max Proex lá, e existe a Proex pessoal aqui, mas existe também a Max Proex nossa aqui. Existem as parapesquisas lá, e existem as pesquisas nossas aqui. Existe o Max Mecanismo que orienta tudo lá, e nós somos mini peças aqui. Existe uma liderança, às vezes lá, como existe aqui, e existe uma co-liderança do evoluciólogo lá. Isso tudo então sai, que lá tem uma Comunex, aqui tem uma Comunim. Esse negócio todo está lá dentro. Por aí você vai começar a entender. Então é preciso ver o nível dessas pessoas, para ver como é que é a situação lá, o nível que está. A hora, por exemplo, que você vai numa Comunex, aonde você vai encontrar muitas Equipex autoconscientes, precisa ver o nível dessas Equipex, que isso aí mostra o nível da Comunex. A mesma coisa aqui. Se você chega aqui e começar a examinar quais são, entende? Os grupos que tem aqui formando equipes, você vai ver o nível da comunidade que essa pessoa participa. Então, por exemplo, a Cognops, quais são os níveis das comunis que nós temos? Ou, se você quiser, da Equipim que a gente tem. Vai sair um verbete agora que eu escrevi da equipe, né? Equipe técnica do Holociclo. As equipes técnicas do Holociclo. Por ali dá para dar uma ideia da comunidade. Você viu esse verbete? Eu li. Mas no caso eu fiquei pensando da parapsicoteca, eu fiquei pensando, tem que ter a direção dos evoluciólogos. Local que tem que ter parapsicoteca, que tem centrais extrafísicas e coisas desse livro, é Comunex e já está com o holopensene equilibrado. Ele é rígido, ele é homeostático, ele é sadio. Mas a gente poderia dizer... Pode ser até daqueles que a pessoa só chega lá volitando, mas de propósito, para evitar até andar lá dentro. Mas há condição de estabelecer um nível evolutivo na escala? Só tem desperto para cima nessas Comunex ou não? Isso aí não, porque eles não podem ainda fazer isso. A Terra ainda não tem ambiente para isso. Então aí tem de tudo. Agora, o processo, a maioria que está ali
É tudo na base de pessoas que já fazem interassistencialidade, pelo menos ao nível da TENEPS. Entendi. Pensa por aí que você vai começar a entender. E no caso, quando tem parapsicoté, que a pessoa tem acesso à história dela, você até citou o caso da sua mãe, né, nas tertúlias passadas, né? Como é que é feito esse encaminhamento, essa orientação? É evoluciólogo. É de evoluciólogo. O processo aí tudo é de evoluciólogo, não é da gente. Obrigada. Sendo teletertuliano, de que maneira devo proceder para melhor participar da mega euforização durante a tertúlia de quinta-feira? Olha, amanhã você entra em sintonia. Na hora que nós vamos fazer aqui, que é às 13h45, você entra em sintonia com a gente. É a hora que a turma sai dali, coloca as cadeiras aqui, etc. Tal. E você só pensa nisso. Entra em transe com você mesmo. Participa do negócio e deixa vir. Pensa só que aqui está sendo instalado, naquele momento, um campo de energia positivo. Pronto. Entra nesse campo. No início do ano, fui convidado para trabalhar numa transportadora através da indicação de um amigo. Nesse mês, fui desligado da empresa. O dono não foi claro comigo quanto aos motivos, mas creio que foi porque me envolvi pouco com a organização, pois não estava de acordo com algum dos seus processos. Não sentia nessa empresa um bom holopensene. Diante disso, encerrei um ciclo, desatei mais um laço? Não, aprendeu mais uma lição. Aprendeu mais uma lição. A gente não deve entrar no lugar que você não vai participar. Se você entrou e não participou, foi muito bom você ter saído. Bom para eles, bom para você. Agora, a lição é que você tem que guardar. Guarda com você. Às vezes vale a pena. Agora, a pessoa entrou numa instituição, ela tem que se dedicar àquilo, ela tem que ser mais um pé de boi lá dentro, senão que droga é essa? Então para que ela entrou? Agora a pessoa entra e fica tudo do mesmo jeito, vendo a banda passar, está errado. Até que ponto que eu te pergunto, onde é que você errou? Foi na hora que você selecionou essa empresa para participar? Você não viu que lá você não ia se dar bem? O erro é seu. Olha bem isso. Olha a próxima, hein? Examina mais. A próxima agora. Olha só. Isso aí é sério. O melhor nessa história é o seguinte, é que a pessoa, num caso desse, sempre quem errou é ela. Ela que foi lá. Porque a empresa já havia. Ela não mudou nada. Ela está no lugar dela. Quem errou é a pessoa. Não soube selecionar, não soube escolher. Pode falar. Usando aqui a definologia, eu perguntaria se na segunda linha aí está usando aquele substituir o vantajosamente é aposto, então caberia a vírgula nos dois lados. O que é que você queria? Não. Substituir vantajosamente com eficácia a solução usual. Esse vantajosamente é aposto? Não é do jeito que está aí. Do jeito que está aí. O eficácia que é. É com eficácia que é o aposto. Essa eu não estou de acordo com você, não. Não. Está certo. Eu também substituir vantajosamente, vírgula, com eficácia, vírgula. Olha só, está certinho. Normalmente a solução usual, natural, seja trivial ou de alta relevância. Como português, eu acho que está tudo certo aqui. Não tem jeito. Agora, o vantajosamente é uma palavra também terrível aí no caso. Ela funciona em cima do lance, é terrível. Porque mostra tudo, é a solução de tudo, é o vantajoso. Ninguém pode reclamar, não. Agora, o que é chato aqui é que eu coloco todos os sinônimos para não haver dúvida para a pessoa. Se não entender um, ela entende o outro. Isso aí é a minha técnica que eu uso, né? O processo do dicionário cerebral. Neo-solução, neo-resolução, neo-opção, nova alternativa. Não tem mais nada. Agora, depois eu coloco lá na sinonímia. Neo-opção, neo-saída, neo-resolução, neo-decisão, neo-deliberação, neo-determinação, neo-intenção, neo-diretriz, neo-perspectiva.
Tem mais nada. Se o dicionário sinonímico, cerebral, sinonímico da pessoa não entendeu, está danado. Não falta mais nada. Né? É de propósito, para não haver. É tanto que você já notar que ninguém pergunta isso aqui. A turma já sabe. Depois de 9 anos, não é possível, né? Agora, mesmo assim, tem gente que quer fazer. Eu, por exemplo, estava fazendo essa noite lá, né? As revisões. Como tem gente que ainda chuta. E gente boa, que chuta muito. Mas tudo que eles querem caminhar muito. Entre os maiores chutadores que tem aqui, tem 2 aqui que estão presentes hoje. Que está, mais ou menos, a gente vê quando eles mostram os verbetes deles. Um deles eu tive que examinar essa noite. Agora, chutam com boa intenção, para ampliar o negócio, para enriquecer. Um deles é o Tiago, ele ainda chuta, até hoje ele ainda chuta muito. O outro é o Hernandes. O Hernandes chuta muito ainda, para ver o negócio grandão, ele quer ver a coisa grande, ele não aguenta, ele acaba colocando as coisas. De vez em quando tem que podar, não dá. Essa noite eu estive trabalhando umas coisas suas, mas vocês mesmos viram lá, vocês podaram. Então veja, é preferível ser igual o Tiago e Hernandes do que não ser. Por quê? Se a pessoa ficar... Não é isso, ela ficar acanhada, ela não cria nada. Então o negócio é sempre se a mais do que a menos. Entende? Mas agora, com o passar do tempo, tem que melhorar os chutes. Desde a primeira vez eu falei com ele já andou melhorando muito, mas ainda tem chute. Agora, tudo por quê? Eu acho que falta é a pessoa ver os limites da situação, para não sair da raia. O chute, ele começa a pensar na hora que sai da raia. Você entende, Hernandes, a situação? A intenção é boa, mas ali não pega bem. Até nesse verbete que eu estou trazendo, que é sobre a questão da paracirurgia, justamente por causa... aquele é difícil. Muito difícil. Justamente não ser uma coisa de um nível que também transcende algumas coisas. Eu conversei até contigo antecipadamente, justamente para tirar algumas dúvidas de alguns conceitos, né? Certo? Depois eu conversei com o pessoal, nós fizemos a primeira retirada. Agora, mesmo assim, a turma viu e eu também vi. Agora a gente ainda tirou uma coisinha, uma coisa ou outra. Perfeito. Que a gente faz a coisa, depois você vai ali peneirando, porque tem algumas coisas que ainda fogem à questão da experiência. Certo? E a gente precisa de ter um nível de autocrítica muito grande para poder fazer aquilo. Precisa ter. Certo? Então é bom mesmo que a gente chegue, exatamente. Dá mais em cirurgia. E outra coisa, você está falando de paracirurgia. Isso. Aí entra o parapsiquismo junto com a cirurgia, você está querendo muito. Isso. A maioria está por fora disso. Mas é justamente... Qual cirurgião humano que você já conheceu e que já fez paracirurgia? Já conheceu algum? Assim, especificamente... Colega da gente, como é difícil isso. Exatamente. Muito difícil. Eu já vi cara, porque nós já fizemos experiência junto. Eu chamava os caras para trabalhar comigo, às vezes dava certo. Entende? Porque eu tratei de muito médium, devido ao Benito Caleri, que trazia os médicos que tinham problema. Então eu tinha que participar com eles. Uma outra coisa, o transe da paracirurgia, na maior parte dos casos, é um negócio muito assim grosseiro. É brabo. Você entra em transe incorporado como se fosse uma possessão mesmo, brava. E outra coisa, o negócio é soco na cara e fratura exposta, é tudo muito grosseiro, você está entendendo? Não é todo mundo que se adapta a isso. Agora, você nota as energias que é assim, você entra num torvelinho, você está entendendo? De energia. O negócio não é fácil. O torvelinho é que seria a coisa mais clara, é um tornado. O cara entra num transe tornado. O mais difícil nisso, Valdo, é o seguinte, é você ter a experiência e você conseguir entender a experiência dentro daquilo que você... Agora, o que eu vejo na paracirurgia, para a pessoa que sente, viu, Hernandes, para mim, o mais difícil não é isso, não. Por exemplo, quanta gente, por exemplo, fazia cirurgia, a primeira cirurgia que eu fui fazer foi alveolotomia, para tirar tudo quanto era dentro da pessoa, depois acertar o osso, tudo, fazer a cicatrização a favor, para depois colocar a dentadura. Então, isso aí é um problemão.
E outra coisa, às vezes é a pessoa já de idade, que está tirando os dentes todos, que está tudo podre, cheio de processo de pus, um milhão de coisas. Então aquilo ali você anda como se você estivesse fazendo uma obra de arte. Tudo quietinho, certinho, você com equilíbrio total. Não é assim a cirurgia? Agora veja, a hora que você entra lá e que você se dispõe e dá passividade para o transe, é um tornado que entra, um tsunami em cima de você. Agora, como é que ele, lá, a Concierge que vem para dominar você, ela fica igual eu lá na alveolotomia, dentro daquele tornado, com o meu corpo. O corpo é o mesmo, é o meu. Então, isso aí é que eu acho fora de série. Foi por isso que eu comecei a estudar isso demais. Sempre me chamou atenção, eu era menino. Sempre me chamou atenção. Foi por isso que eu fui por tudo quanto é lado, no Brasil, fora daqui, no Oriente, nas Filipinas, tudo lado, vendo o povo que fazia isso. Isso é impressionante. Agora, por isso é que é difícil você achar um cirurgião humano, normal, que possa ter entrado no transe da paracirurgia. Os extremos são demais, são abísmicos, abissais. São galácticos, 1000 anos-luz de distância entre uma condição e outra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, eu sei que eu fiz as duas coisas, eu sei como é que é isso. Agora, uma coisa que é impressionante nisso é o processo da cirurgia invisível. Igual aqueles casos, por exemplo, que eu vi lá com o Jerônimo Candim. A hora que eu deixava e dava passividade ativa dentro do negócio, os resultados eram impressionantes. A hora que você fazia uma corrente com o povo que havia ali, na hora aquilo funcionava com a ectoplasmia e tudo ali. Então, criar um ambiente desse é simplesmente impressionante. Agora, é preciso de muita perseverança, dedicação, entrosamento, afinidade. O negócio tem que ser tudo uma máquina engraxada o tempo todo. Não pode escapar nada. Praticamente você tem que viver para aquilo. Não tem outro jeito. Aquilo monopoliza tudo que você pensa e faz. Agora, o que é impressionante eu acho. A maior dificuldade justamente foi isso. Na hora que eu escrevi o verbete, eu recebi até uma ajuda muito grande aí da Dulce, nós tivemos até um debate juntos, justamente pela falta de experiência maior grupal. O jeito que ele está lá está ótimo, das melhores coisas que tem sobre esse assunto. Agora, estou falando só porque, mesmo assim... exatamente isso. Tem que dar um jeito. É por isso que a gente vai lá consultar os universitários primeiro, para depois a gente ainda dar uma peneirada nas coisas. Faz parte. É isso. Professor, sim. É que o senhor falou ali da passividade ativa. Por exemplo, na TENEPS, a gente precisa de passividade ativa. Mas como é que a gente qualifica mais essa passividade? Qual é a neosolução para isso? Porque a pessoa já fica os 50 minutos, 1 hora ali. Não, o problema é ela dar passividade ativa e depois ela ir anotando a evolução, o aperfeiçoamento. Como é que ela se desenvolve? Com o passar do tempo ela vai desenvolvendo. É ela mesma com o amparador. Mas é justamente nesse ponto que eu queria chegar. É porque é qualificar justamente essa passividade ativa, se manter atento, mas... Deixa a coisa acontecer, que você vai vivendo aquilo e vai aperfeiçoando, vai burilando os seus erros, suas bobagens, um jeito. Pensa positivo e deixa a coisa acontecer. Isso é impressionante. A passividade ativa não é fácil de ser feita. Se fosse, não teria espiritismo do jeito que tem. Que a pessoa ia entrar e ia começar a raciocinar direito, ver as coisas como é que é. Os amparadores não seriam mais guia cego, falariam a verdade, o que é. Mas a maioria é guia cego, porque o ambiente é doutrinado demais, tudo bitolado. Agora, na TENEPS é o máximo. Ninguém manda em você. A TENEPS não tem federação espírita para mandar na pessoa. Você está entendendo? Não tem evangelho segundo o espiritismo para mandar em cima dele. É a pessoa com a consciência amparadora de função. Quer dizer, o máximo. Você manda tudo isso para escanteio, não interessa mais. Agora, por exemplo, o Arigó, você está falando da paracirurgia. O Arigó, que o senhor falou que ele era bem agitado e tal. Quando ele tinha a possessão, ele dava passividade ativa ou como é que era a condição dele? É
Lógico, ele era dominado, ele era possesso. O Arigó era totalmente... Ele mudava a cara. Você via o jeito dele aí, você via que tinha uma outra personalidade nele. Outra coisa, Arigó quer dizer boboca. Olha no dicionário, o que significa a palavra Arigó? Arigó é o apelido dele, que era meio passado. Mas era muito vivo naquilo que ele fazia, era o jeitão dele, que era médico. Ele triscava. É aqueles médicos você está entendendo? Arigó era isso. Agora, em matéria de efeito físico, ele era muito forte, muito poderoso dentro do processo. Agora, tinha de tudo, né? Mas ele mudava a personalidade totalmente. O transe mediúnico dele era simplesmente impressionante. Ele mudava a personalidade. Agora, uma coisa, eu cheguei a ver, inclusive, uma pessoa que não entendia bem do assunto e que viu, a primeira vez que viu, foi um problemão. Até eu convencer que aquilo era normal. Uma pessoa já de idade, fazia muita assistência e que a gente queria que ajudasse. Foi um problema para convencer a pessoa que aquilo era natural, que precisava de ser assim, de que modo que era, por quê. Tudo isso aconteceu comigo. Agora, essa pessoa, com o tempo, ajudou, entendeu o Arigó, trabalhamos junto dentro da situação, foi um problema. Era uma senhora que fazia assistência muito bem. Agora, ela conhecia alemão. Então, o que eu fiz? Cheguei para o Dr. Fritz, falei com ele assim, fala com ela em alemão aqui para liquidar o assunto. Falei baixinho, né? Fala com ela aí. Sprech Deutsch, aquele negócio todo. Com ela, que ela precisa, que ela é alemã. Aí veio o Dr. Fritz, começou a conversar com ela, explicando o que é que ele estava fazendo em alemão, através do Arigó. Tá bom, pronto, nunca mais tive. A dona Eva. Nunca mais nós tivemos problema com isso. Agora, Deutsch. Você está entendendo? Era o jeito, não tinha outra saída, tinha que ser na base do alemão. E o Arigó falando, escorreito, lá com ela, eu lá, servindo de intérprete. Entre uma dimensão e outra. A hora que saiu daquilo, que o negócio passou, eu Dankeschön para ele. Agradeci na hora, eu quero o jeito. Né? Gente, muitas graças por tudo aqui. E os nossos comerciais, por favor. Grato. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 30 votos presenciais e 7 votos online. Hoje temos os recados da Meracilde sobre o Fórum da TENEPS, a Daiane, Escola do Parapsiquismo, João Paulo sobre Fundamentos da Conscienciometria, o Márcio sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária e a Adriana sobre o Encontro de Paradireitologia. Boa tarde a todos. Hoje o nosso convite é para que você venha passar um final de ano conosco. E o CAEC está promovendo alguns cursos no final do ano. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para a temática TENEPS, que vai iniciar no dia 19 a 21, teremos o 7º Fórum da TENEPS e o 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. No dia 22, teremos o curso com o professor Valdo Vieira, temas avançados em TENEPS. E nos dias 23 e 25, e no dia 30 a 1º de janeiro, teremos 2 acoplamentários, também com a temática TENEPS. Estão todos convidados. Qualquer informação é na recepção do CAEC ou pelo telefone 045 3525 2652.
Pessoal, boa tarde. Então, nós gostaríamos de convidar a todos a participarem da 2ª edição da Escola de Parapsiquismo, que ocorre aqui no CAEC. Então, a escola é uma espécie de programa com duração de 1 ano. Então, dentro do princípio daquela técnica de mais 1 ano de vida, é o aluno dedicar 1 ano da sua vida em atividades relacionadas ao parapsiquismo. A escola é composta também de atividades fixas e atividades optativas. Entre as atividades fixas, nós temos 3 módulos. Cada um desses módulos apresentam temáticas diferenciadas. O primeiro, só para a gente ilustrar, ocorre em janeiro e ele é dedicado a autodiagnóstico e autoprescrição. Então, é uma série de atividades práticas, condicionamentos energossomáticos e campos energéticos dedicados ao aluno a investigar e fazer sua autoprescrição relacionada ao parapsiquismo. Aí o segundo módulo é relacionado à cientificidade e o último módulo à assistencialidade. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a recepção do CAEC, que as inscrições já se encontram abertas. Obrigada. Boa tarde, venho falar do curso Fundamentos da Conscienciometria, da Conscius, que terá início agora no dia 6 de novembro. É o curso com 25 aulas, 1 por semana, duração total de 6 meses, onde são feitos testes, onde a pessoa começa a aprender a fazer a sua autoconscienciometria. Nesse curso, os testes são elaborados e a pessoa preenche um mapa conscienciométrico e depois faz um balanço dos testes, dos resultados, vê a coerência dos testes, refaz o teste se for o caso. Mas o importante é que a pessoa começa a fazer habitualmente a autoconscienciometria. Esse curso ele é o pré-requisito para o Recim 1, que é o curso onde a pessoa já preenche o conscienciograma inteiro. É outro curso também de 6 meses que começa logo em seguida ao término do Fundamentos da Conscienciometria. Então, Fundamentos, relembrando, começa no dia 6 de novembro, é um domingo, na parte da tarde, às 3 da tarde. 6 de novembro, domingo, às 3 da tarde, inscrições e informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los para o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, na realidade, reforçar um convite, que todos já estão por dentro aí. O evento começa daqui a 2 dias, então, a partir das 19h30 de sexta-feira, nós vamos ter a abertura com o Juarez Freitas, né? Inclusive, ocasião que também vai ser feito o lançamento do novo livro do Juarez Freitas, né? Depois, sábado e domingo, nós teremos uma série de palestrantes, em torno de 28 palestrantes renomados em termos nacionais e internacionais, especialistas nas suas áreas, para debater a ciência, a conscienciologia e também a questão da sustentabilidade. Então vai ser um momento onde nós vamos convergir, integrar, ampliar o debate e verificar, vamos dizer assim, o entendimento da sustentabilidade com a perspectiva também da conscienciologia. Então estão todos convidados, sexta-feira, agora, sábado e domingo. Tá? As inscrições podem ser feitas no CAEC e todas as informações do evento estão no site www.responsabilidadeplanetaria.org. Tá? Então se sintam convidados e também se sintam disponíveis aí para convidar os seus colegas a participar. Também no evento nós vamos ter mostras de soluções sustentáveis, exposição de pesquisas e também uma feira de trocas, onde as pessoas vão levar utensílios, objetos que já não são mais úteis, e aí pode ocorrer aí uma permuta, né, nessa ocasião. Então são uma série de atividades em paralelo que vão ocorrer. Ok? Então contamos com vocês até sexta-feira no primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Obrigado. Boa tarde. Queria reforçar o convite para as pessoas interessadas em debater a temática da cosmoética e a temática da justiça em Porto Alegre, agora de 4 a 6 de novembro. É uma parceria do Centro Educacional de Porto Alegre com o Colégio Invisível da Cosmoeticologia e da Paradireitologia. Então, a gente queria convidar todos os interessados a debater esse tema,
Inclusive, nós vamos refletir sobre a questão dos aspectos multidimensionais ligados aos conflitos interconscienciais, ver de que maneira nós podemos reduzir a questão dos nossos conflitos, né, e viver melhor para poder concretizar a justiça imanente aqui no planeta de acordo com a cosmoética. Nós queríamos pedir para aqueles que já sabem que vão participar do evento, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal dos outros estados aqui de Foz, que já sabem que vão participar, que façam realmente as suas inscrições, porque nós estamos precisando saber exatamente o número de participantes ou ter uma previsão. Então, as pessoas interessadas aqui em Foz do Iguaçu podem entrar em contato com a Marilene Haganin ou em Porto Alegre através do site do IIPC, que é portoalegre@iipc.org.br, professor André Borges, e o telefone de lá é DDD 51 3224 0707. Obrigada. E o verbete para amanhã será ortotes, a especialidade ortopensenologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.